Olá pessoal, mais uma aula de matemática básica. Vamos dar continuidade aqui à aula 5, em que a gente tratava de regra de 3 composta, tá? Pois a gente viu a questão 8 e 9, e aí a aula ficou muito longa, eu decidi separar a questão 10 em uma outra aula, tá? Pois bem, ela diz o seguinte: com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido com 90 centímetros de largura em 50 minutos. Já vamos anotar aqui os dados dessa primeira sentença, tá? Então, a gente tem 5.400 metros de tecido, então, metros de tecido, 5.400, com largura de 90 centímetros, tá? Largura de 90 centímetros. Eu vou escrever 90 centímetros como sendo 0,9 metro, tá? Colocar aqui a observação, ó, 90 centímetros é igual a 0,9 metro. Se você tiver dúvida sobre conversão de medidas assim, de centímetro para metro, para quilômetro, poste aí nos comentários, prepara uma videoaula sobre isso, tá? Bom, em 50 minutos. Então, minutos. Certo? Então, a primeira sentença está aqui anotada. Depois vem a pergunta. Quantos metros de tecido? Então, X aqui, ó, em metros de tecido, com 1,2 metros de largura, 1,2 metros de largura, seriam produzidos em 25 minutos. A propósito, só reforçando que eu preferi usar 0,9 metros ao invés de 90 centímetros, né? Porque aqui a gente está falando de metros de tecido, então para deixar a mesma grandeza, tá? Pois bem, como fizemos nas questões anteriores, vamos agora comparar as grandezas duas a duas, sempre pegando a grandeza que tem o X, tá? Ela tem que ser envolvida. Então vamos começar aqui com essas duas. Evidentemente que daqui para cá aumentou, né? De 0,9 aumentou para 1,2. E aí vamos ver o que acontece daqui para cá. Tá? Gente, a interpretação aqui vai ser a seguinte, ó. Deixa essa grandeza de minuto de fora, tá? Ou pode até pensar que ela existe, mas ela se mantém constante na comparação. E aí você tem que ver agora o seguinte: se a fábrica faz um tecido com largura de 0,9 metros e produz 5.400 metros de tecido, na hora que ela aumenta essa largura para 1,2, ela vai produzir mais ou menos metros de tecido. Eu acho, e aí veja se vocês concordam, que na hora que eu aumentei a largura, desse jeito, do jeito que eu fiz a interpretação aqui, a metragem de tecido seria também aumentada. Mas queria chamar a atenção para um detalhe. No início aqui da questão é dito que com uma certa quantidade de fio, tá? Acontece todo o desenrolar da história aí. E isso vai mudar tudo, tá? Porque o que vai acontecer? Na hora que eu aumento a largura, a metragem do tecido, que é uma metragem linear, a gente não está falando de metros quadrados, é metros linear, essa metragem vai diminuir. Como assim, professor? Não entendi. Vou tentar explicar melhor fazendo um desenho, tá? Veja se vocês concordam. Imagine a situação. Você tem um tecido com 0,9 metro de largura, e aí você produz, ó, 5.400 metros lineares de tecido. Então, essa distância aqui, suponha, tá? 5.400. Claro que está fora de escala, mas espero que você tenha entendido. Então, a largura 0,9, 5.400 com uma certa quantidade de fio. Mantendo essa mesma quantidade de fio,
Numa outra situação, a gente vai aumentar a largura para 1,2 metros, tá? Mas aí não é a mesma quantidade de fio. Aí o que vai acontecer? O comprimento, né, produzido vai ser menor, tá? Não sei quanto, tá certo? Mas esse comprimento aqui vai ser menor, vai diminuir. Então é isso, tá? Essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Já as outras duas, comparando agora metros de tecido em minutos, daqui para cá, evidentemente que diminuiu, né? E aí, acho que a gente não vai ter muita discussão a respeito de que se eu diminuir a quantidade de tempo em que a fábrica lá vai estar funcionando, a quantidade de metros produzidos também vai diminuir, né? Vão ser grandezas diretamente proporcionais, metros de tecido e minutos, grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, a resolução agora, aquela parte bem mecânica, você repete, coloca no primeiro membro a razão aqui que tem o x, tá? Então fica lá sozinha no primeiro membro, antes do sinal de igual. E no segundo membro, vem as outras duas grandezas, sendo que as que forem inversamente proporcionais, no caso essa aqui, ó, ela vai inverter a ordem. Então por isso que o 0,9 vai para baixo e 1,2 vai para cima. Já essa outra, que era diretamente proporcional, mantém a ordem, 50/25, certo? Muito bem. Então agora é só resolver isso, né? Bom, eu vou repetir o 5.400 sobre x. E aqui 1,2 sobre 0,9. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, fica 12 sobre 9. Certo? E aqui 50 dividido por 25 dá 2. Vou fazer assim para ficar mais fácil. Agora, vou repetir de novo 5.400 sobre x. 12 sobre 9, eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo. 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. Ok? De novo, vou repetir o 5.400 sobre x. E aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Sobre 3. E agora sim, vou fazer meio pelos extremos. 8x é igual a 3 vezes 5.400. Então, 8x é igual a... Aqui vão ficar 2 zeros. 3 vezes 4, 12. Aí 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Então, x vai ser 16.200 dividido por 8. Tá? Gente, se fosse 16.000 dividido por 8, dava 2.000. Tá? Se fosse 200 dividido por 8, dava 25. Então, 2.025. Ok? Então, a gente precisaria, seriam produzidos 2.025 metros de tecido, de acordo com o que foi pedido no enunciado, tá? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.